Olá pessoal, aqui é o professor Mariano e estamos na nossa primeira aula da disciplina Introdução à Química Orgânica, né? Acredito que vocês já tenham assistido a aula de Introdução à Disciplina, né? Onde eu mostro conteúdos que vão ser trabalhados, a forma que esses conteúdos vão ser abordados, como a disciplina vai se dar de uma maneira geral, né? Também eu apresentei lá nesse vídeo a nossa sala do Google Classroom, né? E lá ainda não está completa a sala, né? À medida que a disciplina for avançando, eu vou acrescentando, né, os conteúdos lá e através daquela ferramenta que a gente vai se comunicar e aonde as aulas estarão disponíveis para vocês. Tudo bem? Essa é a nossa primeira aula, é uma aula de introdução à introdução, né? Já que a disciplina é a disciplina de introdução à química orgânica. Mas a gente vai falar um pouco, bem rapidinho, né, de uns aspectos históricos, da importância da química orgânica, né, como a química orgânica surgiu, né. O objetivo aqui não é esgotar a parte histórica, é só dar uma ideia para vocês, né, de como as coisas aconteceram, né, e também falar um pouco da importância desses compostos, né, esses compostos orgânicos, falar um pouco da diversidade de estruturas, né, que a gente observa na química orgânica. Então, é uma aula para a gente iniciar os nossos estudos. Certo, gente? Então, vamos lá. Bem, vamos aqui na nossa primeira aula, aspectos históricos da química orgânica. Bom, pessoal, vamos primeiro, né, começar essa aula com 3 perguntinhas para a gente refletir um pouco a respeito da química orgânica, certo? Bom, então pensem a respeito dessas perguntas. O que é a química orgânica? Por que devemos estudá-la? Por que existe um ramo inteiro da química devotado ao seu estudo? Então, pense um pouco a respeito, o que é que você já sabe de química orgânica, né? Que perguntas, essas 3, vocês conseguem responder, né, com o conhecimento que vocês têm até agora. E, durante essa aula, a gente vai, então, tentar responder essas 3 perguntas para vocês, certo? Mas vamos aí, então, levando essa aula pensando nessas 3 perguntinhas. Bom, com relação aos aspectos históricos da química orgânica, o que se sabe, gente, é que as bases da química orgânica são do início do século XVIII, tá? Século XVIII. Nesse período, né, aconteceu aí a transição, né, do que se conhecia como a alquimia, né, para a química, tá? Então foi nesse período, né, que com os estudos de Proust, os estudos de Lavoisier, né, depois, né, foi fundada a química, né, a disciplina de química, deixando, né, de lado os aspectos fantásticos da alquimia, né, trazendo apenas aqueles aspectos considerados científicos, né, o que havia a partir daquela época descoberta real, né, o que era factível, né. Muito do que se entendia, né, da alquimia eram aspectos fantásticos, né, muitas vezes relacionados a aspectos até religiosos, né. Então, a química como ciência, né, como algo que está embasado na razão, né, foi surgindo, né, não houve aí um ponto, ó, a partir daqui é a química, daqui para trás foi a alquimia, né? Não teve isso. Foram estudos que foram se acumulando, né, e foram levando a essa transformação de alquimia para química. Então, a gente entende que a química orgânica, né, se deu início logo no início também da química, né? Então, a partir dessa descoberta, né, que seria a química, né? A química orgânica praticamente nasceu junto, né? Então, é uma área da química bastante antiga, certo, gente? Então, já em 1770, né, aí, nos anos finais do século XVIII, né,
Um cientista chamado Torbern Bergman classificou os compostos, né, em dois grandes grupos, os orgânicos e os inorgânicos, né? Então, se entendia, né, que esses compostos orgânicos, né, eram compostos que eram presentes em organismos vivos. E somente nesses organismos vivos esses tipos de compostos poderiam ser obtidos, né? E os inorgânicos seriam aqueles compostos obtidos a partir, basicamente, dos minerais, né? Então, a partir disso, né, dessa característica que nessa época, né, se percebia desses compostos orgânicos, né, uma teoria foi desenvolvida. Essa teoria ficou conhecida como teoria da força vital, né? O que acontecia, né? Nessa época, né, e ainda durante alguns anos, né, esses compostos orgânicos não, digamos, os cientistas, né, os químicos na época, não conseguiam sintetizar esses compostos orgânicos e muitos desses compostos, quando obtidos, né, de fontes naturais, né, que obviamente eles só poderiam ser obtidos de fontes naturais, eles se degradavam muito rapidamente, né? Então, na época, né, o que, é que se tinha aí? Eram óleos essenciais, né? Alguns alcaloides, né, como por exemplo a quinina, que utilizada por muito tempo, né, no tratamento da malária. Então, esse tipo de substâncias, né, as gorduras animais, né, esse tipo de substâncias eles não conseguiam obter é, em laboratório, né? E quando eles extraíam, essas substâncias não, elas eram muito instáveis, né? Se degradavam com muita facilidade, né? Esses aqui são só alguns exemplos, tá? Mas obviamente não são só essas substâncias. Não eram só essas substâncias aí que eles, né, tratavam, né? Mas então essa inabilidade, né, que eles possuíam em sintetizar e em manter esses compostos, né, sem degradá-los, né, eles atribuíram a uma determinada força existente nos organismos vivos, né? E essa força seria aquela que seria suficiente, né, ou necessária para produzir e manter esses compostos, né, com as suas características, né? Essa seria a força vital. Então, somente organismos vivos teriam essa força, né, essa tal força, capaz de produzir e manter esses compostos sem degradá-los. Obviamente, isso ainda parece aí um pouco dos conceitos fantásticos da alquimia, né? Uma determinada força que não se sabe do que né? Só existe nos seres vivos, né? Essa força vital, né? Então, isso ainda era resquício do pensamento alquimista, certo? Então, em 1816, né, essa teoria sofreu o primeiro impacto com esse químico francês, né, Michel Chevreul. Ele descobriu, né, que a produção de sabão, né, poderia ser feita através de gordura animal, né, em meio aquoso, fortemente alcalino. Essa gordura animal se degradaria, né, em duas substâncias, né, que eles determinaram sabão e a outra substância, a glicerina. Né? Então ele descobriu, né, além disso, que esse sabão, com um tratamento ácido, se degradava em outras substâncias orgânicas, né, que foram determinados ácidos graxos. Né? Graxo vem de grasa, né, que é gordura. Né? Então seriam os ácidos derivados dessa gordura animal. Né? E hoje a gente conhece muito bem que são esses ácidos graxos. Mas na época foi um grande impacto nessa
teoria da força vital, a determinação desses compostos, né, a obtenção desses compostos a partir de gordura animal, né? Então, até esse momento, né, não se tinha nenhum relato de uma manipulação dos compostos orgânicos, né, dessa maneira, né, dessa capacidade, né, de síntese e preparação desses compostos. Então, gente, pouco mais de 10 anos depois, né, em 1828, o impacto final, aí, o que derrotou a força vital, né, de uma vez por todas, foi a síntese de ureia, né, a partir de um composto inorgânico, o cianato de amônio. Essa síntese foi realizada pelo alemão Friedrich Wöhler, certo? Então aqui ele descobriu, né, que o cianato de amônio, uma substância inorgânica, através da ação do calor, né, obviamente que era um aparato bem elaborado, né, então basicamente, né, foi cedido calor a essa reação, né, e esse composto inorgânico se transformou em ureia, que por sua vez, né, é um composto orgânico, né? Então, essa síntese, né, de um composto orgânico a partir de um composto inorgânico feita em laboratório foi a derrota, né, final aí dessa teoria da força vital, né? Então, você percebeu que não tinha nada de força vital mesmo, era uma questão de um conhecimento muito básico ainda na época da síntese, né, desses compostos, né? Vejam que essa época aqui você não tinha nem uma determinação, né, correta da estrutura atômica, né? Então, é um período ainda muito obscuro para esses químicos. Eu acho interessante essa citação aqui do William Brandt, né? Então, em 1848, ele já falava a respeito dessa não existência, digamos assim, de uma divisão entre a química orgânica e a inorgânica. Então vamos ver o que ele disse. Não é possível traçar uma linha definida entre a química orgânica e a inorgânica. No momento, todas as diferenças devem ser consideradas como um assunto de comodidade prática, prevista para impulsionar o progresso dos alunos, né? Então essa divisão entre orgânica e inorgânica, né, essas divisões que a gente observa dentro da química, né, que vocês estudam aí, química orgânica, inorgânica, química analítica, fisicoquímica, né? Então essas divisões aí, elas são de caráter meramente didático, né? Sendo que a gente sabe que as leis da química, né, funcionam de maneira igual para os compostos orgânicos e inorgânicos, né? Obviamente, a gente observa propriedades diferentes para esses compostos, né? Mas todos eles têm a mesma, digamos, seguem as mesmas leis universais, certo, gente? Então, aqui a gente observa a definição de química orgânica, né? Ela responde àquela nossa primeira pergunta. O que é a química orgânica, né? Então, a química orgânica, ela estuda os compostos de carbono, né? Então, ela estuda os compostos orgânicos e, por sua vez, são os compostos de carbono, né? Mas todos os compostos orgânicos, né, têm carbono? Sim, todos os compostos orgânicos têm carbono. Mas, se tiver carbono, já posso dizer que é um composto orgânico, né? Aí isso já não podemos afirmar. Por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, né? Esses ácidos, como por exemplo o ácido carbônico, né? Ácido cianídrico. Então, esses compostos, né, eles não são considerados compostos orgânicos, são considerados compostos orgânicos, tá? Vamos ver então que os compostos orgânicos, né, eles têm outras, né, características que esses compostos aqui não apresentam. Pessoal, os compostos orgânicos, né, a química orgânica,
ela é muito importante, né? Então, o tempo todo, né, não há um só instante em que a gente não esteja em contato com esses compostos orgânicos, né? Não há momento que a gente não tenha, porque simplesmente nós somos feitos basicamente de compostos orgânicos. Tudo bem, nós temos uma grande percentual de água no nosso corpo, né? Mas tirando água, tirando o CO2, né? Aí alguns minerais, né, que a gente tem no nosso corpo, né? É ferro, né? Então, o sódio, o potássio, né, que nós temos no nosso corpo, boa parte, né, do nosso organismo é feito a partir de moléculas orgânicas, né? As proteínas, os carboidratos, os lipídios, né? As enzimas, os ácidos nucleicos, né? O DNA, RNA. Então, são todas moléculas orgânicas. Então, são moléculas consideradas essenciais à vida, né? Então, muitas dessas moléculas orgânicas são moléculas essenciais à nossa vida. Além disso, né, os compostos, né, orgânicos, os organismos vivos, eles passam o tempo todo por reações metabólicas, né? E essas reações metabólicas, né, são reações orgânicas, né? São reações que estão no nosso metabolismo. Então, são estritamente importantes para a nossa sobrevivência. Além disso, né, além desses compostos encontrados na natureza, são compostos encontrados nos alimentos, né? Os carboidratos, lipídios, proteínas também estão lá nos alimentos. São medicamentos, né? Os medicamentos ou de origem natural, como fitoterápicos, ou de origem sintética, né? Como é a maioria dos medicamentos vendidos pela indústria farmacêutica, né? Vestimenta, né? As fibras, fibra de algodão, a, a lycra, né? Então, são polímeros orgânicos, né? Certo, gente? Então, a indústria do petróleo, por exemplo, né? Então, o petróleo é uma mistura imensa de compostos orgânicos, né? Então, todos esses compostos aí, fracionados, né? De acordo com suas características, dão origem a diversos subprodutos do petróleo. Cada desses subprodutos tem uma utilidade diferente, como, por exemplo, a gasolina, o gás natural, né? O óleo, né? Então, o diesel, né? Então a gente tem aí diversos momentos na nossa vida onde a gente está em contato constante aí com a química orgânica. É bem importante ressaltar, gente, que já são mais de 16 milhões de compostos orgânicos conhecidos, né? 16 milhões de compostos orgânicos conhecidos. Isso se dá pela característica do átomo de carbono. As características do átomo de carbono, né, poder fazer ligações químicas com vários outros elementos de maneira estável, né, e de poder fazer cadeias, né, ligados entre os próprios átomos, né, então vários átomos de carbono ligados em uma sequência, né, e ligados de maneiras diferentes, possibilitam aí essa grande diversidade de compostos. Vamos ver aqui essa tabela periódica que ela parece não, ela está incompleta, né? Mas é porque aqui digamos, a tabela periódica dos químicos orgânicos, tá? Então, ela mostra, com um certo grau de importância, né, os elementos que são encontrados aí na química orgânica, né? Então, a gente observa, primeiramente aqui o átomo de carbono, né? Veja que ele é praticamente ali, ele é o elemento central, né, do segundo período, né? Período aqui. O carbono é o elemento central. Então, isso confere a ele, né, características ali de eletronegatividade intermediária, né? Características intermediárias de afinidade possibilitam ele a fazer o que eu mencionei anteriormente, né? Ligações estáveis com vários outros elementos, né? Então, além do carbono, né, é muito importante o nitrogênio, né? Os compostos de nitrogênio são importantíssimos. O oxigênio também muito importante. E, sem contar aqui,
os hidrogênios, né? Então, os hidrogênios estão lá com ligações muita afinidade aos átomos de carbono. São ligações fortes, né? Essa ligação em carbono e hidrogênio normalmente é pouco reativa, certo? Então, é muito comum, né, o átomo de hidrogênio em compostos orgânicos. Depois a gente observa que os halogênios, né, principalmente o cloro e o bromo, né, são muito comuns, né, aos compostos orgânicos. Os haletos de alquila, né? O enxofre, fósforo, né? Silício, que é da mesma família. O lítio também forma compostos muito importantes, né? Os organolítios, né? São muito importantes dentro da química orgânica. Depois esses outros elementos aqui em amarelo também são muito importantes, né? O sódio, o potássio, o magnésio, o alumínio, o boro, tá? Vocês vão ver dentro da química orgânica que eles aparecem bastante e tem, juntamente com os compostos orgânicos, características que são primordiais aí em muitos processos, em muitas reações, tá? Então são também elementos muito importantes. Então, gente, o carbono ele é especial, né? Para ficar bem claro, porque ele tem essa característica aí, né, de fazer 4 ligações químicas, né, ligações covalentes. E essas ligações covalentes, elas são muito estáveis, né? Quando, por exemplo, você tem aí uma ligação com outro átomo de carbono, né? Essa ligação covalente, ela é muito estável e possibilita, né, a formação de cadeias de carbono. E por conta dessas 4 ligações aqui, essas cadeias, né, elas podem ter uma enorme diversidade de arranjos, né? Cada composto, né, tem o seu arranjo específico de átomos, né? Não só carbonos, mas hidrogênios, oxigênios, nitrogênios, que vão ser inseridos dentro dessa cadeia carbônica, né? Então, essa característica, né, de formar cadeias são as características mais importantes que tornam o carbono um elemento tão especial e tornam ele um elemento central em uma área tão ampla da química. Com relação a essa grande variedade de compostos, né, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de que compostos são esses, né? Então aqui, por exemplo, eu já falei, né, da gasolina, né? Então aqui eu tenho o isooctano, que é o maior constituinte da gasolina. Tenho aqui a sacarose, né? É o açúcar comum, né, obtido aí da cana, certo? Vitamina C, né, que é o ácido ascórbico. Um alcaloide, que é a cocaína, né? Veja que o alcaloide aqui, ó, tem nitrogênio, né? Tem oxigênio, certo? Corante, né? Que é o índigo, tá? E é um corante que a gente já observa aí nos jeans, né? O azul, tá? Então veja, ele é uma substância com muitas ligações duplas, né? Então essas ligações duplas, elas, por conta das transições eletrônicas, elas conferem cor, tá? Então essas ligações conjugadas, né? Ou seja, ligação dupla, simples, dupla. Então, com alto grau de conjugação, elas absorvem bastante energia, luz, né? E com essa absorção de luz, elas emitem uma cor específica, tá? Então, vejam a diversidade de estruturas aqui, certo? Talvez vocês não estejam familiarizados com essas estruturas, né? Por exemplo, essa estrutura aqui do ácido linoleico, né? Não tem, não apresenta os carbonos, por exemplo, né? Só mostra um hidrogênio aqui, né? Onde estão os outros hidrogênios? Aqui, como por exemplo na estrutura do isoctano, né? Que tem todos os carbonos e hidrogênios apresentados, né? Então veja que a gente tem diferentes formas de representar essas estruturas, né? Estruturas maiores, normalmente a gente representa de uma maneira mais simples, contudo, as informações elas estão aqui, elas podem estar omitidas, mas elas estão presentes. Mais algumas estruturas aqui, a gente tem a estrutura do sildenafil, que é o mais conhecido como Viagra, né? Então veja aqui a complexidade, aqui a gente já observa enxofre, né? Novamente muitos átomos de nitrogênio,
certo? Esse Me, gente, é um CH3, certo? Às vezes o CH3 ele pode estar descrito como Me, que é metil, tá? Ou metila. Muitas vezes um CH2, CH3 pode aparecer como Et, tá? Que é quer dizer, etila, né? Ou etil, certo? Então podem acontecer essas abreviações aqui. Aqui a ranitidina, né? Que é uma droga também, um anti-inflamatório, certo? Bom, bastante vendida, né? Esse valor aqui, mais de 1 bilhão, né, de libras, né? Libra é a moeda da Inglaterra, não é isso? Então, o captopril, que é um remédio muito utilizado aí para o tratamento de hipertensão, normalmente a gente vê enxofre, oxigênio, nitrogênio, né? E aqui a gente tem a amoxicilina, que é um antibiótico beta-lactâmico, né? Beta-lactâmico é por conta deste anel aqui, ó, chamado anel beta-lactâmico. Lactama é quando você tem esse arranjo, né? Ou seja, você tem em um anel, né, um nitrogênio inserido no anel e uma dupla ligação com o oxigênio, que é o que a gente chama de amida, né? Uma amida seria a função orgânica aqui envolvida, cíclica, tá? Então, amida cíclica a gente chama de lactama. E o beta, gente, é por conta do número de por conta da ligação, né, entre o carbono aqui e o nitrogênio ser considerado esse carbono um carbono beta, certo? Então aqui eu tenho carbono alfa e carbono beta, né? Então ele está ligado no nitrogênio, certo? Então esse aqui é um biótico, né, utilizado aí no tratamento de infecções bacterianas. E aqui a gente tem um componente aqui de óleo essencial, né, que é a jasmona, certo? Jasmona é uma molécula pequena, né? E por isso ela tem uma volatilidade alta. Então o seu aroma, né, o seu cheiro, né, ele é facilmente percebido pelas pessoas, porque ao passar o perfume, né, o perfume precisa ter uma certa volatilidade para que ele seja percebido pelas pessoas. Senão não adianta você passar perfume se essas moléculas são fixas, elas não emitem nenhum tipo de aroma, né? Então moléculas menores, né? Essa molécula aí ela é praticamente, né, uma molécula apolar, então ela tem uma volatilidade muito grande, né? Ponto de ebulição muito baixo. Então, o próprio calor da pele já é suficiente para que parte dessas moléculas comecem a evaporar. Bem, e eu deixei essa molécula aqui para o final, né, para mostrar para vocês, porque ela é uma molécula bastante complexa, né? Vocês estão vendo aí. O peso molecular dela é em torno de 3.300 Dalton, né? Então é um peso molecular muito elevado. Veja aqui a fórmula, né? Fórmula química aqui são 129 carbonos, 223 hidrogênios, 3 nitrogênios e 54 oxigênios, né? Então veja também que cada ponto desse aqui eu tenho um arranjo espacial diferente, né? Essa estrutura eu vejo essas ligações aqui em forma de cunha, né? Mostram que como se este grupo, né, essa hidroxila, ela estivesse para frente, né, saindo do plano da tela, né? E essas ligações tracejadas, como aqui, por exemplo, no hidrogênio, elas estariam entrando, né? É uma forma de representação tridimensional dessa molécula. Qualquer mudança em uma orientação dessa aqui, eu já tenho uma outra molécula. Por exemplo, se eu tenho uma molécula dessa, mas que o hidrogênio, esse hidrogênio aqui ligado a esse carbono especificamente, se ele estivesse dessa forma aqui, ó,
tá? Eu já teria uma outra molécula, que a gente chama de estereoisômeros. Essa parte de estereoisomeria vocês vão ver com a professora Karine na disciplina de fundamentos, tá? Da química orgânica. É o química orgânica fundamental, né? Então, são diferentes estereoisômeros. Por conta desse número grande aqui, né, de arranjos espaciais, eu posso ter até 10 a 21 estereoisômeros diferentes, tá? Para essa mesma, para esse mesmo arranjo, para essa mesma estrutura. Tá? Então, 10 a 21 substâncias, apenas se eu for modificando esses centros aí estereogênicos, digamos assim, né? Desses estereoisômeros. Certo, gente? Mas isso aí depois vocês vão ver lá com a professora Karen. Esse composto, pessoal, é uma palitoxina, né? Ele foi primeiramente isolado de corais, né, do gênero Palitoa. É uma das substâncias, é a substância, na verdade, não proteica mais letal, né, conhecida, certo? Então, a dose letal é de cerca de 0,15 microgramas por quilograma, né? Então, façam as contas aí, se você tem 70, 80, 90 quilos, né? Quanto seria necessário aí para uma dose letal aí para a sua massa? Né? É muito pouco, né? Microgramas, né? Então, se vocês terem uma ideia, né? 1.000 microgramas, né? É o equivalente a 1 miligrama, tá? Então, é 0,15, não é nenhum micrograma, né? Então é uma quantidade muito pequena aí, necessária para matar uma pessoa, né? Muitas pessoas morreram, né? Antes de se descobrir essa paritoxina a partir desse coral, né? Muitos surfistas, pescadores, né? Morreram, principalmente ali na região do Havaí, né? Porque sofriam acidentes nessa costa, nesses corais, então, nesse acidente, né, essa toxina era injetada na sua corrente sanguínea, e aí muitos chegaram a morrer. Tá? Então, esse composto, né, foi primeiramente descoberto em 1971, somente em 1989 a sua estrutura foi elucidada, né? E somente em 1994 ele foi completamente sintetizado, né, em um laboratório Harvard, né, sendo que a síntese teve cerca de 40 etapas, né, até se completar. Né? Então é bastante complexa aí, podem ver, né, a estrutura. Certo, gente? Bom, então é isso, né? Nessa aula nós vimos aí um pouco dos aspectos históricos, da importância da química orgânica, vimos algumas estruturas, né? A gente já pôde aí ter uma noção como essas estruturas são apresentadas para a gente, né? Como as estruturas orgânicas são apresentadas. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões de representação das estruturas orgânicas. Eu já vou deixar aqui uma recomendação de leitura para vocês do livro texto nosso, que é o livro Química Orgânica da Paula Bruce. Leiam as páginas 2 e 3 lá do livro que está na BVU, beleza? Então, fico por aqui. Um grande abraço a todos e até mais.